Fala amigos palestrinos e palestrinas, muito bem-vindo ao canal. Estamos aqui novamente para trazer mais um vídeo com mais informações e as últimas informações do Verdão. Antes disso, peço que se inscreva no canal e curte o vídeo, beleza? Vamos seguir o vídeo. Palmeiras conseguiu a sua classificação sim na última rodada. Vamos dar uma olhadinha inclusive como ficam os confrontos da próxima fase, né? O Corinthians vai receber o Mirassol, que foi derrotado aí pelo Palmeiras em casa, né? Nesse domingo, vitória de 3-2, foi ali suado também, batalhado. O Palmeiras faz um gol, o Mirassol empata, o Palmeiras faz outro, o Mirassol empata. Foi chorado, suado, mas valeu a classificação. O Corinthians, a melhor campanha da primeira fase, empatou com o Guarani. E o Corinthians dificilmente não vai ser alcançado, né? Deve decidir tudo em casa, inclusive a final do campeonato. Se o Corinthians for passando, avançando, o Corinthians vai ter essa vantagem. O Santos, que venceu o Inter de Limeira, Neymar dando 2 assistências, fazendo gol olímpico, a gente vai falar sobre isso também. Vai pegar o Bragantino. Santos e Bragantino ficaram durante quase o campeonato inteiro ali em terceiro e quarto no grupo. E no final, na reta final, conseguiram se recuperar e se classificaram. O Santos vai decidir em casa, foi primeiro colocado do grupo. O Bragantino venceu a Ponte Preta e ajudou o Palmeiras a se classificar. O São Paulo, que venceu o São Bernardo, vai pegar o Novo Horizontino. E o São Bernardo, São Paulo... Que perdeu do São Paulo. São Paulo exatamente, São Paulo com a vantagem de decidir em casa contra o Novo Horizontino, né? Porque foi o primeiro ali do grupo. E o São Bernardo vai pegar o Palmeiras. O São Bernardo ficou em primeiro no grupo do Palmeiras. Vai decidir em casa também contra o Verdão, que conseguiu a sua classificação agora no finalzinho, na última rodada. Então, olha lá, esse é o grupo do Palmeiras. São Bernardo ficou com 23 pontos. O Palmeiras ficou com 23 também, só que o Palmeiras teve uma vitória a menos. A Ponte Preta, que acabou perdendo para o Bragantino, ficou com 22 pontos. Vê que loucura, né? A Ponte Preta foi lá, ganhou do São Paulo de virada no Morumbi, quando parecia que as coisas não iam dar certo. Para o Palmeiras acabaram dando certo sim. E o Velo Clube se livrou do rebaixamento, já tinha se livrado, mas consegue a permanência na elite do Campeonato Paulista. Tinha acabado de voltar, né? Chegar depois de tanto tempo. O Velo Clube permanece. E a gente começa aí falando do Palmeiras. A vitória por 3-2. Professor Celso Zelt, as 2 últimas rodadas foram emocionantes para o torcedor do Palmeiras. O Paulistão não vale nada e tal, etc. Mas ficar fora na primeira fase ia ser complicado. Cornetas iam tocar, prof. É isso aí, William. Boa noite a você, aos companheiros, todo mundo que nos assiste. O Palmeiras escapou daquela pergunta que a gente ia fazer, né? É vexame cair fora de um campeonato que é feito para você se classificar? Não só você, Palmeiras, mas é feito para que os 4 cheguem, né? Sim. No Rio já não deu para os 4 chegarem. Daqui a pouco a gente fala disso, tem o Botafogo fora. E em São Paulo, toda vez que um fica fora, vexame talvez varie um pouco, dependendo do caso e da maneira, mas decepcionante sempre é. Né? O Palmeiras hoje, a vida é assim, às vezes você faz muito esforço e não consegue o seu objetivo. Às vezes você não mereceria tanto e acaba alcançando. No jogo de hoje, o Palmeiras fez principalmente um primeiro tempo muito ruim. O Mirassol foi bem melhor. No segundo tempo, pelo menos não faltou aquilo que a torcida sempre, nos momentos mais difíceis, fica cobrando. Raça, vontade. Não faltou ao Palmeiras. Não, nem no jogo do meio de semana. Entraram os garotos. O Palmeiras não pode contar só com isso na vida. Né? E quando eu falo da vida, eu estou aí transcendendo a questão do Campeonato Paulista. Classificado como está, ou desclassificado como ameaçou estar, o Palmeiras precisa de reforços em número e em qualidade. Agora, uma vez classificado, um campeonato como esse, em que ninguém se destaca, o Palmeiras passa a ser de novo um dos favoritos ao título. Se não, o mais favorito do ponto de vista do trabalho acumulado. É um Santos se procurando com o Neymar, é um Corinthians dividido com outras questões e com uma defesa que não está à altura do seu ataque. É um São Paulo Futebol Clube também se procurando. Então, o Palmeiras, se não é melhor, também pior do que ninguém, ele não é. Está classificado, está vivo. E para o torcedor do Palmeiras, é isso que interessa. Levantou um ponto importante aqui o professor, o Vitor Birner. É um Palmeiras que a gente olha, ele vai chegar como aí na próxima fase? Porque o futebol apresentado até então, passível de muitas críticas, né? Em vários momentos aí dessa primeira fase. Aí você olha e vê o Palmeiras e fala, bom, é o famoso agora deixou chegar, segura? É por aí, Berna? Tudo bem? Tudo bem, William? Boa noite para você, Celso Zelt, Pedro, Elton. Boa noite aos fãs das fãs do esporte.
Assim, se for olhar a primeira fase, começa um outro campeonato agora, né? E são jogos com outro caráter, porque são jogos eliminatórios. Baseado na primeira fase, o principal favorito ao título é o Corinthians. Né? Tá. O professor Souzelti deu uma segurada ali, quando foi falar do Alvinegro e tal, deu Apesar disso, começou assanhadinho você. Gostei. Não, é verdade, né? Porque o Corinthians tem 27 pontos. Tem a melhor campanha. E ninguém vai passar isso aí, Desde não. o ano passado, perdeu um jogo. Uma partida. 2, né? Teve o Racing. Aí teve o Racing, verdade. Não, depois da arrancada. Sequência? Depois da arrancada. Aí foi só uma que foi pro perdeu São um clássico Paulo. pro São Paulo, quando jogou um tempo do clássico pior que o São Paulo. Porque outro tempo, o primeiro tempo foi equilibrado do jogo. Sim. O trabalho está bem estabelecido, com uma ideia de jogo que os atletas entendem. Os principais jogadores estão em forma ou crescendo fisicamente. Memphis, Garro. Por que o Palmeiras é mais favorito que o Corinthians? Então, eu entendo quando o professor usa o argumento, obviamente meio racional e desumano, quando ele pega e fala que, olhando o acúmulo do trabalho do longo prazo, foi lá e achou um jeito de justificar a afirmação de que o Palmeiras é o principal Corinthians favorito. é um time desequilibrado em relação à defesa e ataque. Isso você está omitindo. Peraí. Eu concordo. Nós falamos aqui com todos os linhas. Eu não gosto do jeito. Eles estão empurrando o favorito, é isso? Um tá jogando pro outro. Eu não gosto. Eu não quero, você não. Pro Verdão do Birne. Eu estou empurrando pro Verdão do Birne. Eu não gosto de times que jogam em 4-3-1-2. Eu não gosto dessa ideia de jogo, porque fica espaço pelo lado e tal. Mas o Corinthians funciona. Tem um desequilíbrio pelos lados? Tem. Agora eu te faço rebato com uma pergunta. O Palmeiras está equilibrado? Esse Palmeiras, nesse momento, não. Mas mesmo desequilibrado, sobreviveu depois de ver o preto do olho de Deus. Isso é muito importante num campeonato como esse. O Palmeiras chega e chega forte. Com todos os problemas que eu falei, acabei de falar, classificado chega ou forte. não, ele tem problemas para resolver para a temporada. É o Palmeiras do Abel, Agora, é o Palmeiras do Estevão, é o Palmeiras do Veiga, é o Palmeiras forte, tudo bem, perfeito. Ele pode não sobrar tanto quanto sobrou em relação aos seus rivais em casa, mas ele também não é pior que ninguém. Então, eu pensei no clássico agora também. O Palmeiras jogou melhor que o Corinthians, no clássico. Sei. Foi. Teve um pênalti no final, inclusive Eu acho, na desperdiçado. verdade, que... São Paulo jogou melhor que o Corinthians e ninguém sentou aqui para dizer que São Paulo, por exemplo, é favorito. Acho que são réguas muito distintas, assim, pegar só Concordo pelo com clássico. você. Eu acho que começa um outro campeonato. Acho que os grandes têm mais chances, mas os pequenos que vão enfrentar os grandes são equipes difíceis. O Novo Horizontino tirou ponto de equipe grande, não tirou ponto do Corinthians porque teve azar no jogo. O São Bernardo ficou na frente do Palmeiras, no grupo do Palmeiras. São segunda e terceira melhores campanhas, né? Se alguém ouvir a Ponte Preta vai chorar muito, né? Porque 4 times classificados têm campanhas piores que da Ponte Preta. Isso tinha acontecido com o São Bernardo no ano passado. O Isso. São Bernardo Sim, também sim. ficou de fora. Então eu não consigo ver um favorito. Eu vejo o Corinthians jogando o futebol mais consistente da primeira fase do estadual. Como esse time vai reagir no mata-mata? Se o Palmeiras vai crescer e jogar mais, eu não duvido. Se o São Paulo vai se achar, um pouco mais difícil, mas também não é impossível. Se o Santos com o Neymar, né, pega embalo e tal. Eu acho que um grande vai ser campeão, mas eu acho que a diferença para os pequenos está um pouco menor esse ano por causa do estágio de preparação. Eu nem descarto que uma equipe pequena chegue à decisão ou, quem sabe, até brigue pelo título, não é minha aposta, mas eu não descarto. Muito bem. Seu Pedro Ivalmeida, hein? Já estava colocando a sua colher aí nessa conversa aqui, nesse ingrediente aqui desse debate. Quero te ouvir também. Primeiro sobre o Palmeiras. A gente vai abrir o debate. A gente vai falar de São Paulo, de Corinthians, de Santos e tudo. Vamos falar do Rio de Janeiro daqui a pouco também. Mas eu quero te ouvir sobre a impressão que esse Palmeiras deixa pensando na próxima fase. Eu sei que é uma nova fase, eu sei que tudo muda, é mata-mata. Mas queria te ouvir sobre essa impressão que o Palmeiras deixa para a próxima fase. Primeiro sobre o Palmeiras, então. Depois eu vou colocar minha colher no debate do professor, dizendo que não é tão favorito, o Vitor querendo dizer que é favorito. É bom esse debate. Mas aí, William, boa noite a você, professor Elton, Birner, fã de esporte com a gente. O Palmeiras, ele parece que aos 80 minutos do jogo de hoje, 35 do segundo tempo, quando ele sofre o gol, 34, 35, ele passa a querer disputar o Campeonato Paulista. O Palmeiras, até o gol do Léo Gamalho ali, era um time que se tinha brecha, jogava, se não tinha brecha, não jogava, se tinha que correr por conta de um gol sofrido, corria, se não tinha que correr, não corria. O Abel ali com 20 minutos do segundo tempo, foi 20, né? 22 minutos ali do segundo tempo, saca o Estevão, saca o Facundo, estava numa mais de segurar um resultado ali que já não era exatamente tão sólido, aí toma o gol.
Aí quando toma o gol, opa, liga o alerta, parece que agora a gente vai ter que correr, brigar. E não precisou de muito. O Vanderlan se recupera, tinha vacilado. Talvez até o retrato de um time que não estava ali, sabe, moroso, passivo, passividade para disputar uma bola, passividade para marcar. Uma boa triangulação do Mirassol, é verdade, mas uma passividade do Palmeiras ali que você não espera em um jogo decisivo. E sim, o jogo hoje tinha um caráter decisivo. Queira você dar peso ou não ao estadual, tinha um caráter decisivo. Então, quando passa dos 80 minutos... Exato, quando passa dos 80 minutos é que os jogadores começam a dar esse peso. E não eram os principais jogadores. Aí teve o cruzamento, teve o gol de cabeça, o Palmeiras está classificado e aí eu tô com o Birner. Agora, para mim, é um outro campeonato. É um outro campeonato, porque eu não imagino que num clássico, não estou falando nem de quartas de final especificamente, que eu acho que pode passar, acho que os 4 principais times vão passar, mas quando você chegar numa semifinal, não vai ser essa morosidade, não vai ser essa passividade, a coisa já começa a ficar um pouco mais embaçada, já muda um pouco o rumo, sabe, do seu anímico ali, para usar o termo que o Vitor sempre, a gente sempre bate na tecla aqui, para a temporada. Então, esse foi o retrato de um Palmeiras hoje. Quando começa ali o primeiro tempo, eu falei, vai para cima, vai tentar construir, vai tentar uma bola... E o Palmeiras parecia que não é que não estava querendo jogar, mas que não estava ligado na chave de um jogo decisivo. E a Ponte Preta ajudando barbaridade. A Ponte Preta fez o papel dela, ou não fez. Exato. Faltava o Palmeiras fazer o dele. É muito difícil torcer para a Ponte. Então, eu não consigo virar, William, e falar para você que o Palmeiras do mata-mata do Campeonato Paulista vai ser o Palmeiras da primeira fase do Campeonato Paulista, vai ser o Palmeiras do questionamento das últimas entrevistas, vai ser o Palmeiras do primeiro tempo de hoje contra o Mirassol. Eu estou com o professor, achei o Mirassol melhor dentro do que é capaz de fazer, e o do Palmeiras do que é capaz de fazer e não fez. Então, acho que o papo começa a mudar. Agora, eu esperava um pouquinho mais do Palmeiras hoje. Esperava porque o Abel pode falar o que ele quiser na entrevista, vai ser muito bom poder acompanhar agora a abordagem que ele vai ter para os próximos jogos, dessa classificação. Ele pode falar que era um campeonato satisfatório, que foi o termo que ele utilizou no meio de semana, para dizer que o Palmeiras vinha bem. Só que aí, quando o Palmeiras é chamado a um confronto decisivo, é bom lembrar, contra um time de Série A agora, e tinha até o que o Abel poderia ter de melhor disposição, de jogadores à disposição em campo hoje, eu achei que eu queria ver um pouquinho mais do Palmeiras e eu não vi. As bolas que você pensa que o Estevão vai ter alguém para se aproximar e se associar, a jogada não existe. Sabe, a criatividade, ela não existe. Sabe, o comprometimento com o jogo, que eu acho que é o mínimo que você pode entregar, ele também não existiu tanto assim no primeiro tempo, no início do segundo ali com gol. Mas acho que agora o papo vai mudar um pouquinho para Palmeiras, vai mudar um pouco para São Paulo também, que eu acho que em algum momento vai ser muito questionado. Acho que o papo vai mudar um pouco também no Rio. E acho que é isso que dá para tirar dessa primeira análise de Palmeiras hoje. É, porque, Elton, se a gente pensar nos grandes desafios que o Palmeiras teve, os clássicos dessa primeira fase, em nenhum o Palmeiras foi inferior mesmo. O Palmeiras foi superior ao Corinthians, teve pênalti, acabou desperdiçando, foi superior ao Santos. E, se não foi superior, também não foi inferior ao São Paulo. Foi melhor que o São Paulo. Né? Foi melhor que o São Paulo. Então, assim... É esse tipo de confronto que o Palmeiras vai ter a partir da próxima fase. Claro, tem o primeiro confronto é contra o São Bernardo, que é fora de casa, inclusive. Não sabe se vai passar ou não, qual a resistência que o São Bernardo vai oferecer ao Palmeiras. Mas é esse tipo de jogo onde o Palmeiras correspondeu que ele vai ter pela frente agora, Elton. Tudo bem? É isso. Boa noite para você, William. Boa noite, companheiros, fãs de esportes. Estava olhando aqui a classificação geral. O Birner falou da classificação da Ponte Preta, né, 4º lugar. O Palmeiras poderia ter sido eliminado com esse 4º lugar. Né? E o Mirassol, o adversário do Palmeiras, classificou em 9º. Sim. Então, acaba, de fato, sendo um campeonato que tem essa disparidade, tem essa incongruência. E olhando para a tabela, a gente partindo para os números do Palmeiras, se você pegar qualquer um desses jogos que você citou, lá de números, posse de bola, finalizações... passes certos, chances criadas, aproveitamento em bola parada defensiva, ofensiva. O Palmeiras vai ganhar em quase todos os quesitos, porque é um time que tem identidade. Eu acho que o que sustenta o Palmeiras nesse trecho da temporada é a identidade que adquiriu com o trabalho desde 2020. Isso a gente não pode deixar de levar em consideração, porque mesmo com tantos desfalques, até o jogador que chega e que entra, né, foi o caso do Maurício, né, já na segunda metade da temporada passada. Sim. É o caso do Facundo Torres, nessa temporada também. Você tem um time onde o jogador chega e não tem tanta dificuldade para render minimamente o que ele tem de potencial para o time coletivamente funcionar. Então, por isso foi equilibrado nos clássicos, por isso conseguiu uma pontuação razoável para esse início de temporada, mesmo com tantas mudanças, perdas de jogadores,
né? Chegada de outros que nem estrearam ainda, é o caso do Paulinho. Um time desconfigurado no sentido de identidade. O Palmeiras, em alguns jogos, emulou o que a gente viu nas últimas temporadas. Lançamento do Gustavo Gomes para casquinha do Flaco Lopes e um ponta entrando para finalizar. Bola no Estevão para ele tentar abrir campo, para fazer um cruzamento para a área e alguém que vem de trás aproveitar. Rafael Veiga cobrando falta na cabeça de Gustavo Gomes, cobrando escanteio para um zagueiro atacar a bola e a melhor bola parada da América do Sul durante algum tempo funcionar. Então o Palmeiras tem elementos que não se perderam. E isso é que ajuda o time a estar nesse momento entre os favoritos, e eu considero um dos favoritos, o título paulista, né, a conquistar o tetracampeonato paulista. Mas aí é aquela coisa, isso se sustenta até quando? Né? A gente viu o Corinthians melhorar. A gente vê o São Paulo, que em algum momento vai ter que encaixar esse quarteto. Né? A gente vê o Santos, que também alguns reforços estão chegando. A gente está, talvez, ainda fazendo o Santos a quarta força. Isso já foi utilizado aqui, inclusive, nas temporadas passadas. Mas a quarta força da temporada passada chegou à final do Campeonato Paulista. E é um time mais forte que o ano passado. E saindo do estado de São Paulo, o Palmeiras encontra hoje adversários que têm se qualificado melhor para essa temporada. Então, o Palmeiras vive de uma memória tática e de um entendimento do trabalho do seu técnico que permite com que o time tenha resultados em âmbito estadual. Mas eu acho que ainda não é o suficiente para fazer o Palmeiras repetir temporadas passadas e ser favorito na prática nas outras competições além do Paulista. Render ou não vão render? Quando eles sugerem esses jogadores, Flaco, mesmo o Merentiel, que não deu certo, não era para resolver. Não era uma situação como a de agora, que se espera um 9 que resolva. E para mim o pecado do Abel é ter deixado de ser MacGyver, sabe? O Profissão Perigo, que você dava não é mágico, dava um arame. Então, mas ele já fez muita mágica por esse elenco aí. E acostumou a diretoria com isso. E a diretoria se acostumou com isso. Teve muito Zé Rafael aí que cresceu na mão dele. Teve muito Veiga que estava à disposição para ser emprestado para Grêmio, até para Corinthians, e se transformou num dos melhores jogadores da história do Palmeiras. Eu não preciso ficar elencando aqui tudo a favor da balança dos que o Abel fez jogar. Só que isso tem um limite, gente. Isso tem um limite de número de jogadores e de qualidade para time titular. E os times ao redor com que ele compete foram ficando mais fortes. Sim, o Botafogo foi a melhor versão do Botafogo no ano passado. Sim. O Flamengo nunca deixou de ser forte. Ele pegou numa temporada o Atlético Mineiro muito forte. O próprio São Paulo, que é um timaço, mas pegou um São Paulo um pouco mais forte. Protagonista, como diz agora o Corinthians está mais forte. Ou seja, não é questão do Palmeiras com o Palmeiras. É o Palmeiras com quem está no entorno. E todos que você citou contratou pelo menos uma estrela. Alguns foram repatriados. O Corinthians contratou o Memphis, o Santos contratou o Neymar, o São Paulo trouxe de volta o Oscar, já tinha o Lucas também. O Palmeiras se calçou muito nessa coisa do Abel fazer do bom e barato grandes times. E quando foi para o mercado, percebeu que as coisas mudaram. Esse cara podia ser o Felipe Anderson, né? Jogava na Lazio, que é um time médio da Itália. Essa é uma outra coisa. Mas ele veio com uma expectativa. Mas aí pode vir a ser uma boa peça para a temporada. Sim, mas não é uma estrela. Não é uma estrela. Não é um cara que era protagonista na Europa. Convenhamos, estava num time bem organizado, mas a Lazio nessa temporada que liderou a Europa League, vem bem na competição europeia, mas longe de brigar por título italiano. Ele não era protagonista, ele não trouxe um cara que estava brigando. Por mais que o Lyon, sei lá, estivesse numa situação diferente e esteja numa situação diferente, o Memphis chegou a brigar lá em cima. Mais do que o Felipe Anderson, né? Fazendo comparação. Mas o Palmeiras, sabe quando você passa 10 anos com a mesma pessoa e aí se separa e volta para o mercado? E aí o mercado está totalmente diferente. Já passou por isso? Olha aí. Já passei por isso. Isso? Hoje não passo mais. Passou. Casa de Tinder. Faz muito tempo. Isso aí é. Você acaba encontrando... Verdão no Tinder. Tem pessoas na equipe, inclusive, não estão no ar, mas na equipe, que passaram por isso recentemente. Você pode contar depois sobre essa experiência. Porque, de fato, acontece muito. Ele sabe muito. Se encontrou. Então, mas teve que voltar para bateu cabeça no mercado. Volta para o mercado, as coisas mudaram. Agora é aplicativo de relacionamento. Aquela coisa já é muito diferente, né? O Palmeiras está nessa situação, porque foi para o mercado para buscar os grandes jogadores e as coisas mudaram, né?
Bateu na porta, eu sou o Palmeiras, mas não é bem assim A vida agora. é outra. Agora a gente vai ter que negociar desse Toca mais jeito as aqui. músicas que ele gosta. Jogador desse tamanho. Jogador desse tamanho é outra história. Então o Palmeiras está sentindo como o mercado mudou para buscar grandes estrelas. E pro Palmeiras e pro Flamengo, por exemplo, esse investimento no relacionamento, as saídas são mais caras, né? Sim. E aí eu vou O povo volta, tá ficando solto aqui, é um perigo, viu? volta Experiências aquela- Isso aí lembra pessoais muito aí. o programa que eu faço mais cedo, que o pessoal começa a perder o limite e não costuma terminar bem. Mas Mas vamos lá. a analogia parou por ali, né? Mas Se é vocês boa, quiserem é melhor. continuar... Mas é muito boa. Porque se o Santos for buscar um jogador hoje, o preço é X, pro Palmeiras é mais caro. O Abel já falou sobre isso. Sim. Porque todos os clubes sabem que o Abel tem dinheiro. Do mesmo jeito que se o cara for tirar um jogador da base do Palmeiras hoje, tem que... Não é cheque lá, tem que pegar o cartão de crédito com o goleiro. Cheque é bom, hein? Ia Eu falar não que vejo É o Não, ônus e o bônus de você estar Mas no se vai tirar do topo São Paulo hoje é mais barato. Então. Sim. Porque todo muda a situação financeira do clube. Mas acho que Sim. para todos serão do mesmo jeito agora. Porque você olha para o elenco do Corinthians, o Corinthians tem um Memphis, você trouxe o Memphis, você pode trazer um outro jogador também no mesmo tamanho, porque você trouxe um cara que estava na Europa até outro dia. O Neymar está no Santos. O São Paulo trouxe o Oscar, que tinha um salário mais alto do futebol durante muitos anos, e está jogando no São Paulo. Então acho que vale para todo mundo. E aí eu pego até o gancho que o Pedro Ivo falou de fracasso, que eu concordo muito. Lembra muito o que o Giannis Antetokounmpo falou em 2023, né? O Milwaukee Bucks na NBA liderou, atropelou. No primeiro playoff perdeu para o Miami Heat. E aí foi um discurso que viralizou, um fracasso, vocês terem tido a melhor campanha e depois ter caído para o 8º colocado. E ele falou, o Michael Jordan disputou 15 edições da NBA e ganhou 6. Ele fracassou nas outras 9. Então, em algum momento, o Ancelotti até trouxe para ele isso também, né? O Real Madrid, em algum momento, vai perder a Champions League. A gente não vai ganhar todo ano. Então, acho que vale também, porque um perdeu, não é fracasso. O outro tem que ganhar. Se tivéssemos 20 Abel Ferreira, um seria campeão e 4 seriam rebaixados no Campeonato Brasileiro. Então, faz parte do futebol. Recados gerais, hein? Isso aí não é uma montagem nossa, não, viu? É uma brincadeira. Isso aí tá no Instagram lá da Leila Pereira, presidente do Palmeiras. Estão mais calmos? Poderia ter sido uma figurinha do Elton Serra, que é bom nisso, né? Inclusive, já fez figurinha disso, Elton Serra, se eu não me engano, hein? Tá lá na minha lista. É a Leila Pereira aí, claro, provocação por causa da classificação e tal. Aliás, o Abel mandou um recado para todo mundo, né? Não pra Mais uma gente. vez. Né? Mas ele falou que é toda a imprensa aqui. É recado para a imprensa, Pra torcedores maus palmeirenses. para os maus palmeirenses, para aqueles que ficam ouvindo influenciadores e gente da imprensa que fica falando que quer o mal do Palmeiras, que falou até do tempo, do espaço que o Palmeiras tem na mídia, né? Do espaço que o Palmeiras tem na mídia, e de final ali ainda deu aquele recadinho maroto, né? Olha, né? Esperamos que a nossa direção e tal, né? Aliás, o principal é isso, né? E falou até dos meninos, que acho que até tem razão. Ele falou, tem até medo de colocar esses meninos e tal no jogo no Allianz. E aí ele fala, influenciados por influenciadores, né? Comecem a pegar no pé dos jogadores e tal, etc. Então foi recado geral aí do Abel, que vestiu, né, o fardamento de coach e mandou ver na coletiva. Do jogo mesmo não falou nada. Do jogo mesmo não Do falou jogo nada. em si, jogo que o Palmeiras devia ter entrado. Já que ele não falou, vamos falar nós aqui, né? O jogo que o Palmeiras devia ter entrado mais compenetrado da necessidade. Até podia ter elogiado o espírito de luta. Esses jogadores que ele chama de miúdos, que no fim foi quem decidiu o jogo. Porque quando o Mirassol chega ao empate, o Palmeiras já não tinha mais seus principais jogadores em campo. O time estava descaracterizado. Agora, é uma dessas saídas dele, eu acho que às vezes ele é muito agressivo do nada. Eu não ouvi qual foi a primeira pergunta com a qual ele ocupou metade desse tempo aí que ficou com a gente, foi só na pergunta número 1. Tá? Mas, mais uma vez, ele levou para um lado, essas coletivas do Abel, você vê uma, parece estar vendo todas. Agora, o que se salva mesmo é essa parte final aí, que é o que a gente estava falando. O que se peneira desse Campeonato Paulista, ganhando ou perdendo? Que o time precisa de quantidade e qualidade de jogadores. E é um filme meio repetido, já que o Elton falou do ano que não terminou. O Palmeiras também vem de um ano que não terminou, em que não foi campeão brasileiro, também e muito por falta de efetividade. Sim. E essa falta de efetividade
tem aparecido nesse Campeonato Paulista. Eu acho que ele está até pior. Porque o Palmeiras, as chances reais de gol, vamos pegar os clássicos, o clássico contra o Corinthians, em que realmente o Palmeiras foi melhor, mas fora o pênalti que perdeu, só mandou uma bola na trave de cabeça com o Mike. Sim. É pouco. Contra o São Paulo Futebol Clube, foi melhor que o São Paulo? Mas foi melhor por quê? Porque chutou 2 bolas a gol contra uma do São Paulo? Por isso que foi melhor? Então, está até secando essa territorialmente, o Palmeiras ainda consegue ser um time superior aos seus rivais, mas mesmo até o número de gols perdidos tem rareado porque tem criado menos chances. Mas isso aí, gente, deve se resolver, porque vamos lá, né? Tivemos o Facundo, o Emiliano, o Paulinho vai estrear e a notícia que vem lá do Jornal Esporte, jornal catalão, é que o Vitor Roque jogou seus últimos minutos pelo Betis, né? Eu fiz esse jogo hoje, inclusive, o Betis e Getafe, né? Venceu por 2-1. Ele entrou ali depois dos 30, 35 do segundo tempo. Jogou muito pouco, né? Isso. O Antony mais uma vez foi destaque, acabou sendo expulso. A declaração do presidente do Betis é de que a prioridade é manter o Antony por mais uma temporada, junto com o Manchester United. E com o Vitor Roque, ele não vê tantas esperanças de renovar o contrato, ou seja, já colocou na mão do Barcelona a decisão de negociar o jogador. E como o Barcelona quer continuar dentro do fair play financeiro de La Liga, até para inscrever jogadores, para não perder jogadores na próxima temporada, é uma possibilidade do Barcelona vender o Vitor Roque. Então, e diz há uma aqui possibilidade dele sair ainda nessa janela brasileira. Diz aqui na matéria, Pedro, o seguinte, o brasileiro vai viajar nos primeiros dias aí da semana, agora, né? Segunda, terça, né? Ao Brasil para realmente fechar com o Palmeiras. É um otimismo muito grande de quem está lá por concretizar o negócio e no Palmeiras um tom de cautela até para não virar uma nova frustração de mais um 9 que ficou perto, não veio, e cobrança, e torcida, muito mais. A Leila brinca ali, dá uma leve provocada na rede social, mas a verdade é que ela estava querendo que não virasse um início de semana de crise, que por mais que não tenha que se falar em decepção, e aí não é da gente. É de quem fica fazendo barulho em rede social, os tais influenciadores, ou quem quer fazer barulho dentro de clube. E acho muito importante pontuar, porque o Abel, ainda que a gente saiba, o Abel já cansou de falar, inclusive, que ele direciona a entrevista para onde ele quer. Ele não falou, por exemplo, do time, ele não falou do comportamento do time no primeiro tempo, ele não fala que não está funcionando. Ele direciona ali para quase que uma convocação à sua torcida, contra tudo e contra todos. É muito delicado quando ele insinua a ponta dele, dizendo que quem está aqui comentando está querendo mal do time dele, ou mal do jogador. Então, vale deixar claro que se alguém tem uma opinião, não é para fazer mal a ele. E não é para querer mal de ninguém. Inclusive aqui o que a gente mais estava falando é que não tem que cair nesse papo de decepção, frustração, classificar-se ou não. Então é um pouquinho mais de cuidado quando você tenta generalizar. Sempre trazer... porque todo mundo está contra o Palmeiras, porque todo mundo quer o mal do Palmeiras. Todo mundo não. Segura aí. Segura a tua onda, faz teu discurso aí pro teu rebanho, mas não bota todo mundo no mesmo balaio. Ele precisa também diferenciar. Ele quer respeito lá, ele precisa respeitar também. É uma via de mão dupla e ele não é respeitoso quando ele fala assim. A gente que elogia aqui tantas vezes as falas do Abel, e leitura de jogo, o trabalho, ele não foi respeitoso. Desde antes de ganhar o primeiro campeonato. Ele não foi respeitoso. Então vai um pouquinho além de eu acho A, o outro acha B, a gente tem que conviver com diferenças e não foi legal essa fala dele. E aí, por conta disso, claro, tem toda essa pressão e entra o cenário do Vitor Roque. Acho que você concretizar uma negociação vai também dar uma abafada, porque muitas das críticas que vem da arquibancada, ela muitas das vezes é direcionada ao Anderson, a Leila, independentemente do rompimento ali quase que institucional da Mancha, né, da principal organizada com a Leila, é uma crítica de atuação de mercado, né, de não conseguir o tal 9, que é muito difícil, é muito caro, mas que o Palmeiras de fato está tentando há muito tempo e ainda não conseguiu. Então você conseguir esse número de ataque também vai amenizar, assim como o resultado de hoje, quer queira, quer não, a gente discorde ou concorde, ameniza um pouco o tom. Então pode ser uma semana até de uma agenda positiva para o Palmeiras. É muito disso, William, voltando para o papo da informação. Lá, o Elton acompanhou o noticiário, fez o jogo, o tom é muito mais de o Vitor Roque está saindo. Aqui é calma para a gente não frustrar mais uma vez o torcedor, mas a coisa está andando. E a mídia não é para dar força para ninguém, viu? Ele entra numas de Filipão, né? Filipão que entrou numa vez, até com jornalistas, mas não tem que estar do nosso lado, não tem que estar do lado de ninguém. Isso aí é futebol, a gente tem que analisar o que está acontecendo. Teve um momento filipônico, o nosso querido Abel